Oi, gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês todos os livros lidos da minha estante, todos os livros que eu já li. Como tem muito livros, eu não vou me prolongar muito também, a maioria eu já li há muito tempo e eu não lembro muito. E se eu começar a gravar um pouco mais barulho? Tá todo mundo calado. Como eu ia dizendo, até me perdi no raciocínio. Eu não lembro muitos detalhes das histórias e também eu não tenho uma ordem muito específica. É só a ordem que eu tirei da estante e coloquei aqui. Tirei da estante não, da escrivaninha, porque é a segunda vez que eu tento gravar esse vídeo. A primeira vez eu fiquei 1 hora falando e o vídeo simplesmente parou em 7 minutos. Então, assim, dessa vez tem que dar certo. Então, sem mais delongas, vamos começar por uma trilogia que não é bem trilogia, mas eu só li a trilogia principal, que é A Seleção, A Elite e A Escolha. Gente, eu não lembro de cabeça a nota que eu dei pra cada livro, então eu vou colocar na tela pra vocês verem, porque realmente tem muito tempo que eu li esses livros. E esse aqui, essa trilogia em específico, eu li ela em 2020, eu já tinha... Foi 2020, 2021 por aí, eu já tinha uns 18, 19 anos. E assim, quando eu li, eu gostei bastante. Porém, eu senti que se eu tivesse lido antes, na idade adequada, tipo com uns 14, 15 anos no máximo, eu teria, assim, amado, favoritado, igual todo mundo que leu na faixa etária correta. Só que eu já li mais velha. Então, assim, não me pegou tanto. Eu gostei, mas não foi aquela magia que foi para a maioria das pessoas que leu na faixa etária correta. E, inclusive, o último livro, gente, a mulher encheu linguiça até não poder mais, com coisas desnecessárias que poderiam ter sido tiradas do livro. E no último momento ela quis, tipo assim, nas últimas páginas ela quis fazer tudo o que ela poderia ter feito durante o livro, porque ela ficou só enchendo linguiça. Aí ela saiu matando um monte de gente aleatória que não fez nem sentido. É o favorito da maioria, mas eu achei assim uma matação aleatória, não gostei muito na época, fiquei revoltada, ainda mais que um dos meus personagens favoritos ali morreu. E sei lá, achei o final muito sem sentido, então é o favorito de muitos e pra mim é um dos piores. Mas no geral eu gostei bastante. Eu comecei a ler o livro da filha dela, que, assim, é um divisor de águas, não, como fala, é 880. Ou a pessoa ama ou a pessoa odeia. A maioria das pessoas que eu vejo fala que odeia. Minha amiga fala que ama, mas eu comecei a ler e não foi pra frente. Um dia, vem aí, um dia, que eu pretendo ler todos os livros da minha estante, então tem que vir aí. O próximo livro é Novembro 9, da Colleen Hoover. Eu lembro que quando eu li eu gostei. Hoje em dia, não, faltando de marcar. Gente, na época eu li, meus post-its acabou e eu coloquei uns aleatórios aqui. Não sei se vai focar, eu não consigo ver. Mas eu coloquei uns aleatórios aqui pra trocar com o tempo e nunca troquei. Nossa, eu marquei demais esse livro. Na época eu amei, principalmente porque ele tem uma trilha sonora própria. Fiquei apaixonada ali no mês de novembro, se eu não me engano. Só que problemático, né? Eu amei, mas eu tenho consciência que ele é problemático, é um romance problemático. A Colin gosta de coisas problemáticas, mas assim, eu amei. O próximo também da Colleen Hoover, Verity. Gente, isso aqui é um surto. Quem já leu? Vocês são... tem carta ou manuscrito? Eu não... eu acho que na época que eu li, eu fui... carta. Na verdade, eu não lembro. Só que eu lembro que depois eu li o capítulo extra. E depois do capítulo extra, eu acho todo mundo perturbado, até a criança. Então eu já acredito mais na carta que no manuscrito. Porque assim, ninguém ali é confiável. Porque eu vou acreditar na pessoa que narra o livro. Por quê? Porque só a Verity é doida. Todo mundo ali é doido. Então, assim, eu acredito na Verity. Porém, precisamos do livro 2, né, Gente, isso aqui foi muito engraçado, porque... Nossa, eu era muito certinha. Eu comprei ele com 17 anos, no ano que eu ia fazer 18. Eu esperei eu fazer aniversário pra me ler, porque aqui em algum lugar tá falando que a classificação indicativa dele é mais 18. Eu acho que foi, sei lá, no site da editora. E eu esperei eu fazer 18 anos pra me ler.
Ai, nossa, muitas anotações, muitas mesmo, teorias. Tem um post-it aqui aleatório da minha amiga, porque brigando comigo porque eu não marquei as partes importantes do livro. Na época eu tava aprendendo a marcar livro, então assim, caos. Eu deixava muita coisa passar e eu tive minha época que eu já marcava demais. Fases e fases. Mas assim, gostei muito, muito, muito. A Colin, eu acho que ela tem uma mão boa pra escrever suspense. E, por último, mas não menos importante dela, O Amor da Minha... Gente, eu já li esse livro 2 vezes e meia, porque na terceira releitura eu parei na página 110, que foi a releitura pro filme. Mas eu li a primeira vez no exemplar da biblioteca que eu trabalhava. Antes de trabalhar lá, antes de virar modinha, antes de Colin ser modinha, eu li. Aí depois eu li de novo, porque eu queria ler no meu exemplar, pra me marcar. E depois eu comecei a ler de novo pra assistir o filme, só que eu parei na página 110. Então assim... Ai, podem falar o que quiser, pode julgar, pode criticar. Pra mim, isso aqui é... Lily Atlas é maiorais. Ninguém vai mudar minha opinião. Maiorais. Eu só não li ainda o livro do Atlas. Que o Atlas também narra. Ele tá aqui em algum lugar. Eu já comecei a ler ele umas 20 vezes e nunca terminei. Uma hora vem aí. Inclusive, eu tava tão ansiosa por ele e não terminei de ler ele. Mas enfim, uma hora vem aí. Mas isso aqui... Gente, isso aqui... Perfeito. Ó, esse aqui eu lembro minha nota. 5 estrelas, favoritado, show haters. Próximo livro, vocês viram no vlog. Quem não assistiu o vlog, vai assistir o vlog. Eu sei que ficou grande, mas vai assistir o vlog. É Extraordinário. Eu não li nesse exemplar. Quem assistiu o vlog viu que eu troquei ele na troca de livros que teve lá na biblioteca. E, gente, eu peguei porque não tinha muitas opções. E apego emocional. Tipo assim, eu já tinha pegado todos os que me interessavam. Não tinha outro. Tinha esse Léo, já li na época, eu amei, super fofinho. Não sei se eu vou reler. Mas vou ter na estante. Muito bom na época. Eu amei. Eu li emprestado de Bel na época também. Eu acho que eu tô falando muito na época. Enfim. Próximo. Ai, gente, eu tenho história com todos os meus livros. Próximos. Tenho histórias com eles. É Coxa de Espinhos e Rosas. Gente, o primeiro livro, assim, uma porcaria. Na época eu amei que eu li, mas eu até comecei a reler, mas não foi pra frente porque é muito arrastado. Muito arrastado. O favorito da maioria é o segundo. O meu é o terceiro. Eu sempre sou do contra. Meu livro favorito da série é o terceiro. Eu não tenho eles aqui, porque esse aqui eu ganhei num Amigo Secreto Online que eu participei uma vez. Eu tinha um Instagram literário lá em meados de 2017 e apareceu um Amigo Secreto Literário Online. Em tempo de levar um golpe, eu não conhecia ninguém desse Amigo Secreto, ninguém. Até hoje eu sigo a menina que me deu, só que ela abandonou esse Instagram dela há 1000 anos atrás. Nunca mais falei com ela na minha vida, só que eu ainda sigo ela e não... Diz por apego mesmo, não sei, foi o primeiro que eu li, eu amei. Se não fosse ela, provavelmente no futuro eu ia ter lido, né, porque virou modinha, mas na época eu não fazia ideia de que livro era esse, eu jamais teria lido. E aí ela me deu, eu emprestei pra minha amiga leu, amou e falou que eu tinha que ler. Aí eu não tinha os outros, aí hoje marido dela, na época era namorado, me pediu pra me comprar, pra me encomendar pra ele e dar pra ela no Dia dos Namorados a coleção, o box. E aí eu ajudei ele, depois ela leu todos e me emprestou os dela. Aí passou muitos anos, eu fui lá e comprei os que faltavam e comprei o 4 também na pré-venda. Eu consegui pré-venda pra todo mundo na época e não consegui pra mim, fiquei revoltada. E depois deu um bug lá na Amazon, eu consegui. Só que aí eles vão e lançam esses. E como, tipo assim, eu já não... Os meus, nesse exemplar aqui, nessa capa, tava no plástico ainda. Eu peguei, tava precisando de dinheiro, vendi todos, só, menos esse, porque eu já tinha começado a marcar na releitura. E porque também é apego emocional. E vendi, porque eu queria na edição capa dura. Aí eu participando do clube da Tami, no VDL, ela me deu esse em capa dura, tá no plástico ainda. Um dia eu pretendo reler e eu não tenho os outros. E eles estão caríssimos. Eu fui olhar hoje, gente, um livro 80 conto, sem condições. Então, assim, por enquanto, tenho esses, não li o 4 ainda. Mas eu já li o 2, o 3 e o spin-off, o de Gelos e Estrelas.
Próximo. Bom Dia, Verônica, do Rafael Montes. Eu li outro livro dele esse ano. Gente, esse livro, isso aqui, cara, eu queria entender a cabeça desse homem. É perturbadoramente... Não dá pra falar que é perturbadoramente boa, porque é perturbador, só que, cara, o homem escreve de uma forma tão belíssima. Na época que eu li, eu tenho que arrumar outra palavra pra não falar na época, mas eu tava de ressaca literária, eu levei 7 meses pra concluir. Eu comecei, depois fiquei 7 meses sem ler, e quando eu peguei, engatei. Então, assim, eu não tive todas as emoções de quem pega pra ler de uma vez, porque quem pega pra ler de uma vez, isso aqui fica perturbado da cabeça de tanta informação. Como eu dei essa pausa, respirei, pra mim não teve esse impacto tão grande. Mas, cara, maravilhoso isso aqui. Não é a história em si, né, porque a história é perturbadora, porém, inclusive, eu escutando o Modus Operandi, um podcast de casos criminais, descobri que foi inspirado numa história real. E a história real também é muito macabra, viu? E muito bom, leiam Rafael Montes. Eu já li 2 livros dele, 2 livros perturbadíssimos, mas muito bons. Próximo... Favorito da vida, perfeito, 0 defeitos, não tenho o que falar, só leiam. Assistam também, que o filme é muito bom. E leiam de novo, porque isso aqui, gente, isso aqui, perfeito. Eu também não li nesse exemplar, eu li num exemplar da biblioteca, eu peguei emprestado. Aí depois eu comprei o meu, que eu queria ter na estante pra me reler. Aí ano passado ele foi o livro do clube de leitura que eu tinha lá na biblioteca. Até comecei a marcar aqui. Era um clube do livro jovem e foi um dos livros, só que na época tava muito corrido, eu não consegui terminar, e como eu já tinha lido também, na verdade no dia eu não consegui nem ir no encontro, eu tive outro compromisso. Eu acho que no dia eu tinha uma palestra para ir no IF e ainda foi minha primeira comunhão, então não consegui ir. Mas tá aqui para me reler, porque é muito bom, isso aqui merece ser lido quantas vezes necessárias, inclusive... A cachorrinha que tem aqui em casa, o nome dela é Está por causa dessa querida aqui, ó. Minha irmã colocou o nome dela, mas... Porque minha irmã também ama. Gente, não tem como não amar isso aqui. Não tem como. Nossa, coincidência. As duas brancas com um negócio vermelho. Enfim. Isso aqui, na época, foi o motivo de metade da população precisar de terapia, né, minha gente? Como eu era antes de você... Esse aqui eu ganhei na época... Eu tenho que parar de falar na época. Esse aqui eu ganhei do marido da minha mãe. Aí ele me deu o primeiro, depois eles lançaram os outros e eu não tinha. Eu acho que isso aqui foi o mesmo caso de Corte, na verdade, se eu não me engano. Eu tinha o primeiro, aí eu li, Marina leu, aí Marina... comprou, ganhou os outros, aí eu li os outros dela. Aí com o tempo, de uma vez, uma menina tava vendendo, eu comprei depois de você, mas eu já tinha lido, inclusive é o pior da série, mas assim, é muito importante pro que vai acontecer no terceiro, mas gente, pra mim isso aqui não precisava nem ser uma trilogia, mas eu gosto porque eu entendo que a protagonista precisava viver, então mostra o pós-luto dela, como a vida dela ficou, porque era o que o Will queria, né? Ele queria que ela vivesse, que ela conhecesse o mundo. Então, assim, eu entendo, mas, poxa, queria ela com ele, né? Mas o Sam também é um amorzinho. Mas isso aqui é necessário pra gente entender o que vai acontecer futuramente, mas é o pior livro. E eu acho que eu ainda consegui ele bem depois. E depois, o marido da minha mãe também me deu esse aqui. Mas eu já tinha lido também. Então eu não li nenhum nos meus livros, nenhum no meu exemplar, mas eu tenho eles. Que é o último, Ainda Sou Eu, que também é muito bom. Eu só não sei se na época eu gostei mais que o primeiro, mas eu acho quase impossível, né? Porque a história é original dela, eu tô confundindo o nome dela, é Lo mesmo, da Lo com o Will, então assim, mas isso aqui também é muito bom, só não lembro quanto a nota que eu dei na época. Inclusive, gente, antigamente, eu não sabia muito bem da nota para livro, então a maioria dos livros eu deixava sem nota. Se eu não colocar a nota aí, é porque na época eu não dei nota pro livro. Aqui temos mais uma coleção que eu acho que a maioria dos livros que eu tenho na minha estante que eu já li, eu não li nos meus, eu adquiri depois. Esse aqui foi a mesma coisa.
Lá, quando eu iniciei minha vida de leitora, assim, de livros maiores, minha mãe tinha uma cliente que ela começou a me emprestar os livros de Percy Jackson. Porque minha mãe falou pra ela, né, que eu gostava de ler, aí ela falou, se ela quiser, eu empresto uns livros pra ela. E ela começou a me emprestar desde o primeiro de Percy Jackson até eu terminar Percy Jackson, ela sempre me emprestava um por um. E aí ela era minha biblioteca particular. Eu terminava um livro, teve uma vez que eu fui na casa dela, troquei o livro, fui pra casa da minha avó, sentei debaixo da mesa, porque eu tinha essa mania. Li o livro em um dia, voltei na casa dela e troquei. Ela era minha biblioteca particular. Enfim, e nossa, era muito bom. E aí, ano passado na biblioteca, ai que dó, o dia que eu tava gravando, a primeira vez que o vídeo deu errado, eu derrubei sem querer, eu tava arrumando as coisas pra viajar e eu derrubei uma pilha de livros sem querer e alguns amassaram. E eu não tinha visto. Agora eu tô triste. Mas enfim, não posso fazer muita coisa, né? Vou ignorar. Estoicismo. Mas aí, ano passado doaram pra biblioteca, só que, tipo assim, tinha muitos repetidos. Aí eu comprei um box que não tinha na biblioteca, de livros que eram muito procurados, e troquei por esses. Que é a segunda série de Percy Jackson, né? Os Heróis do Olimpo. É o livro 1, O Herói Perdido. Gente, eu era apaixonada nisso aqui. Eu pretendo ter todos os livros do Rick, ler todos os que eu não li e reler os que eu já li, porque é perfeitos. Esse Jackson mesmo, o primeiro livro da primeira série, eu já li 2 vezes. Esse aqui é o 3, peraí, tá fora de ordem. O Filho de Netuno. A Marca de Atena, eu acho que esse aqui foi um dos que eu mais gostei na época que eu li. A Casa de Hades também, foi um dos que eu mais gostei. Nossa, isso aqui é sofrência pura, a gente não tinha necessidade. A gente saiu de Percy Jackson pra sofrência. O Rick, assim, pesou a mão aqui. E o Sangue do Olimpo, que eu acho que na época eu também gostei bastante, viu? Ai, eu amo. Eu preciso reler isso aqui. Muito bom, muito bom. E agora nós temos... Ai, outra... Nossa, eu tô na nostalgia, isso aqui é a minha adolescência pura. A maioria dos livros que eu tenho lidos na minha estante é a minha adolescência. Porque na pandemia eu li mais livro em e-book, foi quando eu ganhei meu Kindle. Então, assim, eu não tenho tantos livros lidos recentes. Primeiro, é a mesma situação desse aqui. Quando eu estudava, tinha uma professora que ela fazia um projeto, eu não gostava dela, mas o projeto era legal. Que era de... Na verdade não era tão legal, porque eu não gostava de emprestar meus livros, as pessoas não devolviam, mas era basicamente você levar um livro pra escola, ler, fazer uma resenha e depois vocês trocarem entre si. E tinha uma menina na minha sala que tinha simplesmente todos os livros da minha vida fora de série, ela me emprestou todos. Gente, Ana Luísa, se um dia esse vídeo chegar até você e você ver, você foi uma querida, porque isso aqui tem meu coração todinho até hoje, eu devo a você, porque foi você que me emprestou os livros. Se não fosse você, nossa, minha adolescência não teria sido a mesma, porque isso aqui moldou a minha personalidade. Gente, meu sonho de ir pra Inglaterra, de fazer um intercâmbio, é por causa dessa querida. Inclusive, o meu livro é com a capa nova, eu li com a capa antiga, que era o que ela tinha. Depois eu comprei um com a capa antiga e dei pra minha irmã, e de vez em quando querem trocar com ela, porque aquela capa tem um apego emocional. Mas esse aqui quem me deu, na verdade, foi minha outra irmã, eu dei um pra ela e ela me deu outro. E aí acaba que eu fiquei com ele. E eu só tenho o primeiro. Mas, gente, isso aqui moldou a minha personalidade. Nossa, Fanny, perfeita. Aí depois que eu li, fazendo meu filme, passou um tempo. Na verdade, é uma história engraçada. Não tão engraçado. Ai, não foi o primeiro da Paula que eu li, viu? Tô vendo aqui o outro, que era pra me ter mostrado antes, que foi o primeiro que eu li. Esse aqui foi o segundo. E esses dois também têm histórias. Ai, meus livros todos têm história, minha adolescência todinha aqui. Vou mostrar primeiro o primeiro que eu li da Paula, que foi Princesa Adormecida, que obviamente também não li nesse exemplar. Eu comprei numa papelaria, eu acho que meu avô me deu dinheiro e eu fui na papelaria comprar, só que era a versão econômica. Voltei, gente, meu celular simplesmente superaqueceu e parou de gravar, mas pelo menos dessa vez ele não estava no silencioso, apitou e eu vi. Não fiquei 1 hora falando sozinha. Voltando de onde eu estava, que eu não lembro exatamente onde era, mas como eu estava dizendo, meu avô me deu dinheiro, eu fui lá, comprei o livro numa papelaria, só que na época era aquelas versões econômicas, que a folha branca, enfim. Aí...
Eu lembro até hoje o dia que eu li esse livro. Li ele em um dia. Eu tava no 7º ano. Eu tava no 8º ano. Li ele em um dia e eu lembro exatamente qual foi o dia. Foi dia 13 de junho de 2015. Um dia antes do meu aniversário. E eu lembro por quê. Eu lembro até hoje onde minha cama ficava, a casa que eu morava. Por quê? Eu ganhei o melhor, pior presente de aniversário do mundo. Foi o dia que eu... Ai, meu Deus, eu vou me expor em rede nacional. Foi o dia que eu virei mocinha. Dia que eu menstruei pela primeira vez. E naquela época, pra mim, era um constrangimento. E foi um pouco desesperador. Eu estava lendo meu livro, linda e plena. Aí eu fui no banheiro, fazer meu xixizinho normal. Quando eu olho pra baixo, algo estranho, algo de errado não estava certo. E aí eu não queria contar pra minha avó, na verdade eu não queria contar pra ninguém. O que eu fiz? Fui na mercearia. Na verdade eu fui no serviço da minha mãe, pedi a ela dinheiro. Ela perguntou pra que eu não quis falar. Fui na mercearia, comprei um pacote de absorvente e eu só cheguei, eu voltei no salão com ele escondidinho e mostrei pra minha mãe. Foi assim que eu contei. E pedi ela pra não contar pra ninguém. E, obviamente, né, vocês sabem como são mães. Ela fez isso, ela contou pra todo mundo. Enfim, e por isso eu lembro até hoje o dia que eu li esse livro. Mas na época eu fiquei apaixonada. Nossa, eu fiquei apaixonada nisso aqui. Nossa, Deus, perfeito. É tão bom quando você lê o livro na faixa etária certa, porque é igual a seleção. Se eu tivesse lido nessa época, gente, eu ia ter ficado apaixonada. Inclusive, eu comprei ele depois na mão de uma menina, que eu até acho que foi a mesma que eu comprei depois de você. Não, eu acho que eu tô confundindo. Mas aí eu reli ano passado, né? Assim, gostei. Uma memória afetiva, gostosinho de ler, passar o tempo, mas não é mais a mesma coisa. Então, se fosse a minha primeira leitura ano passado, eu ia detestar, porque assim... Não é mais minha idade, mas na época que eu li isso aqui, nossa, isso aqui foi o sabor. E ainda veio com memórias afetivas. E o último também tem história. O último da Paula, no caso. Que é A Minha Vida Fora de Série, que também amo de paixão com todo o meu coração. Ele e mais 2 livros. O primeiro, o segundo. Tanto que eles são até mais velhinhos. Não sei se vai dar pra ver, mas... Eles são, o 1 e o 2 é bem mais surradinho, mais sujinho, um assim é mais estragadinho. Que foi bem quando meu avô morreu, aí já é uma história um pouco triste. Meu avô morreu, foi a primeira pessoa e única até hoje, graças a Deus, que continua por um bom tempo, da minha família que faleceu. E assim, na época eu fiquei muito triste, né? Porque não tem como ficar feliz também, né, gente? Enfim, na época eu fiquei muito triste, mexeu muito com o meu psicológico, né, meu avô. E minha mãe queria me deixar feliz. Aí ela deixou eu comprar livros. O que funcionou, porque aí eu ia ler e não ficava pensando abobrinhas. Só que, naquela época, eu tenho que achar outra palavra pra substituir essa palavra. Mas a Amazon era muito difícil de comprar. Só podia cartão, minha mãe não tinha cartão, não aceitava boleto, era a maior burocracia. E ela deu todo um jeitinho. Inclusive, era por isso que eu não comprava livro. Toda vez eu pedia a minha mãe, só que era essa burocracia, eu acabava não comprando. Só que aí, dessa vez, ela deu um jeitinho e comprou pra mim. Minha Vida Fora de Série 1. Inclusive, o primeiro tá marcado, que eu reli ele quando lançou o 5. Eu reli, porque eu ia reler todos pra ler o 5. Não reli todos e não li o 5 até hoje. E eu fiz uma desgrameira nele, coitado. Por quê? Eu não estava em casa, estava viajando. Lá não vende... um marcador que eu usava, que era tom pastel naquela época, não tinha lá, que é cidade menor que a minha. Se a minha é interior, ela é mais interior ainda. E aí eu simplesmente taquei álcool nos meus marcadores. E assim, o trem transferiu, ficou uma nojeira, porque ficou parecendo, o que eu passei atrás ficou aparecendo na da frente. Aí ficou, nossa, ficou péssimo, horroroso. Eu queria vender esse livro e comprar outro igual, só que a minha irmã não deixou não, ela me convenceu. E também isso tem memória afetiva, né? Mas ficou péssimo, péssimo, péssimo. E inclusive é o único que tá marcado. Eu acho que o 3 era marcado com post-it, mas eu tirei porque tava colando aqueles post-it grossão e tava ficando muito forte. Aí, enfim, aí minha mãe me deu o 1, o 2. Eu levava isso aqui pra todo canto, por isso que ele tá sujinho, inclusive. E também ganhei Harry Potter, que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. E The Keys of Deception também.
o primeiro que eu não li até hoje, e depois eu me dei de aniversário a coleção toda e fiquei com 2 do primeiro, aí eu troquei um na biblioteca. Troquei, doei, não lembro o que eu fiz na época, mas enfim. E aí, depois, alguns anos depois, o 3, isso aqui é puro sofrimento. O 4, que o dia que eu tava lendo, eu tava comendo açaí, aí eu manchei ele. Nossa, perfeito. Perfeito assim, né? Não é tão perfeito porque não aconteceu o que a gente queria. Vocês, quem já leu, sabe o que a gente queria. Mas aí temos o 5 embaladinho ali, que eu não li até hoje, mas vem aí, vem aí. Eu acho que eu vou até fazer um quadro de relendo livros, porque eu tenho muito livro que eu quero reler. E aí, agora vem... Vou mostrar logo. Harry Potter, capa dura que eu falei, que eu também ganhei junto com aqueles. E eu li o primeiro, depois... Nossa, a miudeza desse livro, dessa letra. E hoje em dia eu acho que eu não teria comprado ele capa dura, eu teria comprado aquela edição coloridinha que eu acho bonita também. E com o tempo foi subindo também, né? Esses hot stamp. Aí eu li o primeiro, só que o segundo eu achei muito arrastado. Então tô com o segundo ali na estante, mas não tá lido ainda. E eu não li os outros porque eu empaquei no segundo. E não foi só eu, minha irmã também empacou no segundo. Sem contar que, né, essa desquerida aqui não vale nenhum esforço mais. Mas assim, eu gosto da história, pretendo continuar. Porém, eu vou ignorar que ela existe. Ignorar que ela existe só pra me terminar. Um dia também, um dia. Ou quem sabe eu mude dessa, só os filmes. Pirateado ainda, só pra ela não ganhar dinheiro. Brincadeira. O Homem Giz, eu comprei na mão de uma amiga. Eu amo porque eu marquei ele de cinza. Coloquei post-it preto e alguns brancos, porque tem umas páginas pretas no livro. Aí nas páginas pretas eu coloquei post-its brancos. E eu ainda usei aquele post-it transparente pra me escrever. Nossa, eu risquei o livro sem querer aqui. Pra me escrever coisas. Nossa, eu amei a leitura desse livro. Não sei se eu amei a história, mas eu acho muito bonitinho que combinou tudo. Próximo. Deixa eu ver o que temos aqui. Vem aqui o amor da minha vida. O primeiro livro da minha coleção. Assim, teoricamente ele é o segundo, só que o primeiro era um livro de turista que eu ganhei e ele já foi embora, porque eu nunca ia ler aquilo na minha vida. Então, oficialmente, o primeiro livro foi esse aqui. Ai, gente, o amor da minha vida. Ai, não gosto de John Green. Ai, John Green é isso, John Green é aquilo. Sai daqui do meu canal. Aqui todos amamos João Verde. Ai, mas se eu reler hoje em dia, eu vou continuar amando, porque assim, perfeitos. O Gus, a Hazel, perfeitos. Não vem falar mal deles aqui no meu canal, não. Obrigada. Eu ganhei também do marido da minha mãe, tá? Tem até onde dedicatória. Donei para a GL com muito carinho. Aí tá a data aqui, 24/4/2015. Gente, era a minha personalidade, eu carregava esse livro pra todo canto. E em meados de 2015, pra mim não falar de novo naquela época, as pessoas não gostavam muito de ler, as pessoas do meu convívio, no caso. Porque hoje em dia, por mais que as pessoas falam, a leitura caiu muito no Brasil. Todo mundo que eu conheço quase gosta de ler. De 10 pessoas que eu conheço, pelo menos 7 gostam de ler. Naquela época, não. E aí, eu levava esse livro pra escola e eu ficava lá lendo. E as pessoas ficavam, você gosta de ler? E eu ficava me sentindo mó estranho. É igual nos livros fala, eu era diferente das outras. Brincadeira, que horrível. Mas, realmente, as pessoas meio que me olhavam com carinha de, você gosta de ler? Aqui dentro tem até um resumo sobre os coronéis e governadores da aula de história. Isso aqui é do ensino médio. Eu tô falando que era minha personalidade, até no ensino médio eu levava. E aí, eu li nesse, só que aí, anos depois, isso aqui tinha a rodo na biblioteca. Eu acho que tinha mais de 10 exemplares na estante, o povo continuava doando. E o que eu li foi com a capa do filme e eu queria com a capa original, então eu tenho os dois. Nunca li nesse exemplar, mas eu amo essa capa, mas eu também amo essa capa e eu tenho os dois. Quem vai me julgar? Quem vai me julgar? Ninguém. Eu também me julgue daí da sua casa. Eu já li outros livros dele, mas eu não tenho os outros além desses aqui. Mas esse aqui, Deixa a Neve Cair, eu não lembro muito bem da história. Eu sei que são 3 autores, inclusive o João Verde, o João Verde e o John Green.
É a Mary Johnson e a Lauren McCray. Eu não sei falar isso. E aí cada um escreve um conto e esses contos se interligam. É conto de Natal, depois saiu o filme, nunca assisti, não lembro direito da história, mas eu lembro que na época eu gostei bastante. Não é, nossa, isso tudo, mas é legal pra ler no Natal. E depois eu ganhei de aniversário esse livro aqui. É Tartarugas até lá embaixo, que é um dos meus favoritos também, só perde pra Culpa das Estrelas. Que, gente, isso aqui foi minha personalidade na época, eu me identifiquei muito com a personagem, a bichinha ansiosa, né, então me identifiquei bastante. Comecei a reler ele algumas vezes, não foi pra frente, mas assim, isso aqui, eu acho que se eu lesse hoje eu ia gostar também, inclusive até lançou filme, mas isso aqui virou minha personalidade na época. Inclusive eu também ganhei junto esse daqui. Gente, isso aqui é tristeza, depressão, choro. O livro já começa com tristeza, depressão, choro. Mas ele é muito lindo. Eu tenho o segundo no Kindle, mas nunca li não. Esse eu li. E ele é muito, muito lindo. Cara, esse aqui é perfeito. Eu sou apaixonada no quanto que esse livro é bonito. Muito bonito, muito mesmo. Olha os inícios de capítulo. E o que ele tem de bonito, o bichinho tem de triste, depressão e choro. E é pequenininho, quem sabe um dia eu releio. Olha isso aqui. Ai. Nossa, eu lembro quando eu ganhei esses livros, eu tinha um ciúmes, não emprestava pra ninguém. Na verdade, eu não emprestava pra ninguém nenhum dos meus livros, mas esses aqui, principalmente porque esse começou a descolar. Enfim. Ah, esse aqui é muito raro encontrar quem veja o mesmo mundo que o seu. Na época que eu li esse negócio aqui, eu fiquei, meu Deus, é muito raro encontrar alguém que veja o mesmo mundo que o seu. Ai, enfim. Saudade, me deu uma nostalgia agora da minha adolescência. Na época eu não gostava não, mas me deu uma nostalgia da minha adolescência. Ai, esse aqui é muito fofinho. Eu comprei na minha viagem. A primeira vez que eu fui em Montes Claros. Ele é muito lindo. Aqui é a capa do filme. Nunca assisti o filme, acredita? Todo mundo já assistiu. Eu já li, mas eu não assisti o filme. É porque eu fico falando, eu só vou assistir depois que eu ler. Aí eu li e não assisti. Mas olha essa capa. Olha isso aqui, olha que perfeita essa capa. Muito linda. Muito, muito, muito linda. E foi um dos primeiros livros que eu marquei, inclusive. As marcações são uma fofura. Aqueles post-it grandão, exagerado, feioso. Mas, deixa eu ver. Eu marcava com régua, ficava retinho, ficava uma gracinha. Ai, eu amo. Aqui. Não sei se vai dar pra aparecer, gente. Se não aparecer, vocês fingem que viu. Porque eu não consigo ver se vocês estão vendo. Deixa eu ver. A única coisa pior do que não poder ficar com ela ou perto dela seria viver num mundo sem ela. Principalmente se fosse por minha culpa. Ai. Tristeza, depressão e choro. Deu pra perceber que eu tinha um padrão. Eu gostava de livro com tristeza, depressão e choro. E eu comprei... Não, eu ia falar assim, nossa, eu comprei com meu dinheiro, mas eu não lembro se eu comprei com meu dinheiro, não. Só lembro que foi na viagem que eu fiz pra Montes Claros. E eu tenho esses cards que veio com outro livro da autora que eu tinha, que eu acabei trocando na biblioteca esses dias, mas eu pretendo adquiri-lo de novo. Quem viu o vlog vai saber. E veio com ele, obviamente os cards eu não dei. Minha irmã me pedia horrores, eu nunca dei pra ela também. É uns postais. Esse é Quando a Vida Te Afasta, o Amor Te Fortalece. O outro é igualzinho, por isso minha irmã me pedia, mas eu não dei pra ela não. Aí o marcador de 5 Passos de Você, que, gente, olha que perfeição esse marcador. Veio de brinde em outro livro, mas é dele. Ó, perfeição, perfeição. Escrito, é possível amar alguém que você nunca poderá tocar? Aí tem o marcador de todo esse tempo, que era o livro que eu tinha. É possível encontrar o amor verdadeiro depois de perder tudo? Isso aqui também parece ser tristeza e depressão. Na verdade, eu comecei a ler ele. O início dele é tristeza, depressão e choro. Na mesma época que eu li esse, Amor e Gelato. Esses dias as meninas na Twitch, na live da Gai, tava julgando que eu dei 5 estrelas pra esse livro. E eu vejo muita gente falando que não é realista porque eles se apaixonarem um dia. Gente, eu amei e eu nem me toquei que eles se apaixonarem um dia, acredita? Aqueles post-it exageradão. Eu nem me toquei que eles se apaixonarem um dia. Eu só sei que eu gostei, eu amei quando eu li. Muito bom, muito bom. E eu tô com o segundo aqui, tá até aqui. E eu tenho a versão em inglês dele também, mas eu não coloquei porque eu não li nela e eu não leio inglês. Mas, ai meu Deus, derrubei tudo. Mas ele em inglês, eu acho ele uma graça. Tá meio velhinho. Eu comprei ele na mão de uma menina no Instagram.
Eu achei ele uma graça, vai ver aqueles livros de decoração. Nossa, muito lindo. Eu achei. Quem não achou também discorda aí na sua casa. Mas olha, esse branco contrasta. Nossa, pra mim esse livro é perfeito. Eu leio em inglês? Não. Vou ler algum dia? Espero que sim. Não sei se é esse livro, mas eu espero ler em inglês algum dia. E temos Amor e Sorte, mas esse eu não li não. Não deveria nem estar mostrando no vídeo, mas eu tenho. E pretendo ler algum dia. Eu derrubei tudo aqui. Que maravilha, GL Vitória. Enfim, agora vamos para leitura recente. Quem assistiu o primeiro vídeo do canal viu? Vergonha. Eu amei, perfeito, maravilhoso. Casal leitor. Eu tô pensando ainda se eu trago o vlog dele, porque quando eu li, eu ainda não tinha feito o canal, mas eu gravei vlog. E eu tenho todos os vídeos no meu celular ainda. E ficou tão bonitinho o vlog que eu tô pensando em postar. Mas tô pensando, não sei. Porque assim, eu gravei em janeiro, já estamos em agosto. Não sei se faz sentido mais. Mas comentem aí se vocês querem também. Então, temos aqui, não vou falar muito porque eu já falei no outro vídeo. Temos aqui A Garota do Lago, que, ai gente, que livro ruim. Todo mundo deve ter esse livro porque ele é R$8 na Amazon. E assim, não é nem que é ruim, as minhas teorias. Eu escrevi muito, eu marquei muito, eu li com minha amiga. Adivinhei tudo. E assim, não é que é ruim. Eu acho que se é uma pessoa que tá começando agora a ler suspense, ela nunca leu nada de suspense, vai começar por esse, show. Perfeito, muito bom. Mas eu já tô acostumada a ler suspense. Até os suspenses bem elaborados, na maioria das vezes eu adivinho o plot. E eu sou daquelas que suspense bom é suspense que me engana, que me faz de trouxa. Se eu adivinho o plot, já não é tão bom assim, porque eu adivinhei o plot, então é porque é fraco. Mas esse aqui, cara, é muito previsível, muito fraco, sabe? Que se for alguém que tá começando agora no gênero, vai gostar. Mas eu não gostei porque eu leio suspense desde quando era criança. Então, pra mim, foi muito fraco. Sem contar que eu não gostava muito do vilão, não. Até porque é o vilão, né? Enfim, faz sentido. Ai, gente, isso aqui eu vou passar super rápido. Quem viu o vlog viu eu falando. Eu descobri esses dias que esse desquerido é racista. Que pena, porque quando eu era adolescente, também não vamos julgar, né? Porque qual adolescente nunca lia um livro do Nicholas? Nunca assistiu um filme do Nicholas? Vai me julgar? Não vai me julgar. Inclusive, a última música era um dos meus livros favoritos dele. Eu também li Diário de uma Paixão. E esse aqui, Uma Alma pra Recordar, gostei muito na época, mas eu descobri que o Desquerido é racista. Eu tô com mais um livro dele aqui. Eu vou fingir que ele não existe. Não tenho muito o que dizer. Não me cancelem. Cancelem ele, eu não. Aí aqui vamos ter Mais Que Amigos, super fofinho, Friends to Lover, bom pra passar o tempo. Eu acho que eu li em uns 2 dias. Mas foi muito bom. Eu lembro o dia que eu tava lendo esse livro até hoje. E aqui temos um livro que eu achava que era autoajuda, mas não é autoajuda, mas ele tem um pezinho na autoajuda, que também tem história. Minha amiga ganhou da amiga dela, e aí na época ela achou que era meio autoajuda, e ela falou, ai, eu tô namorando, não tô muito nessa vibe não, quer pra você? Eu falei, quero, aí ela me deu os 3, e no dia que ela me deu, eu já comecei, eu li em um dia, que é Não Se Apega Não. Eu li esse livro aqui em um dia, achei muito bom a história, a Isabela é muito engraçada, mas ele tem um quê de autoajuda, e também assim, como não li em um dia, gente, eu também sou dessa letra. Ele tem um quê de autoajuda desses livros de coach de relacionamento, como superar alguma coisa, mas tem uma história, ele tem uma história, eu li isso aqui com uns 15 anos na época, não tinha nem o que esperar, mas a história é legal, eu gostava da Isabela. A protagonista chama Isabela e a autora chama Isabela. Eu acho que ela meio que fez ficção das histórias da vida dela. Mas eu gostei bastante quando eu li. Não sei se eu gostaria hoje em dia. Inclusive, teve uma época que eu pretendia reler. Eu não sei se é minha vibe. Mas eu tenho Não Se Apega Não. Não Se Enrola Não. E Não Se Iluda Não. Aí, anos depois, lançaram o terceiro, que é Não Se Humilha Não. Que eu até comecei a ler na pandemia. Só que eu não tava muito na vibe. E aí, eu comecei, mas não foi pra frente, a letra é enorme. Mas ele tá aqui, quem sabe eu leio um dia. Mas aí, quando eu comecei a ler ele, eu não lembrava muita coisa, eu queria reler esses. E eu não sei se eu quero reler esses, então... Oi, eu não vou me desfazer, porque foi minha amiga que me deu. Aí, já que eu tô com os 3, vou ficar com o quarto também, mas...
Enfim, uma hora eu leio. Se vocês verem eu lendo esses livros, não me julguem. Eu só quero saber o que aconteceu no final. Mas era legal e eu acho essas cores lindas. Inclusive, eu acho que ela queria lançar outro livro roxo. Espero que ela não lance, porque eu não quero comprar, não. Eu quero minha coleção completa. Então, Isabela, sossega seu facho. Gente, tá acabando, tá acabando. Aqui temos... De Volta aos 15, da Bruna Vieira. Quando eu li isso aqui, eu fiquei apaixonada. Tô falando a importância de ler as coisas na faixa etária. Quando eu li, eu acho que eu tinha uns 15, 16 anos. No máximo 17, mas eu acho que não chegava a 17, não. Olha o tamanho desses post-it, né? Como marcava só com os post-it. Gente, isso aqui foi o sabor, viagem no tempo. Eu amo coisa com viagem no tempo. Nossa, isso aqui foi muito bom. Aí, eu tenho o segundo, minha irmã também leu, ela leu o primeiro, o segundo, ela é revoltada comigo até hoje, que eu não li o segundo pra comentar com ela, mas o que rola? A Bruna, queridíssima, lançou o primeiro, lançou o segundo termina aberto, ela demorou esses anos todos pra lançar o terceiro, lançou a série fechadinha, ela... Ano passado, se eu não me engano, que ela estava escrevendo o terceiro. Nem sei se lançou. Mas eu me recusei a ler o segundo livro, que não ia ter final. Me recusei. Aí, se ela lançar o terceiro, eu vou reler o primeiro, vou ler o segundo. Vai ter perdido o brilho pra mim, infelizmente, né? Não vai ser mais a mesma coisa que foi quando eu li a primeira vez, que eu tinha que ter lido na minha faixa etária, mas como a querida demorou, aí eu lerei o segundo e o terceiro, e poderei comentar com a minha irmã. Então temos aqui muito, 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 muito bom. Outro livro que tem história para todos os garotos que já amei. É o mesmo caso, gente, antigamente eu e Marina a gente compartilhava livro, porque nenhuma das duas tinha muito livro, né? Mas meu pai me deu Para Todos os Garotos que Já Amei. Ele me levou no shopping, ele deixou eu comprar 2 livros, um deles eu até doei, que era um livro de uma coleção, era o segundo, na época eu não vi, comprei e não vi. Depois ele me pôs pra trabalhar, né, pra pagar o livro que eu comprei, então não é muito presente não, né, pai? Mas aí, só o primeiro. Aí depois Marina foi lá e ganhou, ou comprou, não lembro, o primeiro, segundo, terceiro. Aí eu li os dela, o segundo e terceiro dela. Esses dias ela tava vendendo, eu queria comprar, só que quando eu vi ela já tinha vendido. Porque eu queria completar, né? Porque isso aqui, personalidade da minha adolescência, tem história, isso aqui nunca envelhece. Não sei se eu releria, provavelmente não, mas eu amo os filmes, amo os livros, o Peter, a Lara Jean, perfeitos. Eu tô assistindo a série da irmã dela. Assim, obviamente não é uma Lara Jean da vida, mas a Kitty é perfeitinha também. Nos livros e nos filmes, principalmente. Na série eu fiquei com um pouquinho de raiva dela em alguns momentos. Isso aqui, gente, eu nem lembro. Nem sei o que pensar. Eu acho que eu fiquei revoltada, mas eu gostei por algum motivo. Li isso aqui em 2020, então se eu gostei, não sei porquê. Tá tendo toda a polêmica porque a Bella é burra. Sabemos que a Bella é burra e tá tendo a série dela. Voltamos. Hoje meu celular quer me calar, né? Primeiro ele superaqueceu, agora a memória é cheia. Eu tô sem acreditar que eu consegui encher a memória do celular. Onde paramos? Eu estava falando mal da Belly, enfim. É que saiu a série, eu nem me prendeu, comecei a assistir o primeiro episódio, não foi pra frente não. Depois eu vou ver se eu tento de novo. Mas tá todo mundo falando da série, falando mal da Belly, e ela sempre foi besta, trouxa, enfim, faz coisas questionáveis, dá uma raiva dela. E eu não sei por que motivo, na época eu gostei de ler, porque é um bom livro pra passar o tempo, mas dá um ódio da cara dela. Então temos o Verão, que mudou a minha vida. Sem Você Não é Verão. E Sempre Teremos o Verão. Nem parece que a mesma pessoa que escreveu essa bomba escreveu essas maravilhas, né? Enfim, foi a mesma pessoa, pra quem não sabe. E o Box Fuleiro. Gente, vocês acreditam que hoje em dia esses 3 livros tá caríssimos, esses livrinhos pequenininhos? Eu acho um absurdo um livro desse tamanho ser mais de 30 reais. Vocês acreditam que na época que eu comprei isso aqui, eu acho que foi R$19,90 o box com 3? Eu era muito boa em achar promoção. Esse mesmo da Bruna Vieira, se eu não me engano, o segundo dele eu comprei por 99 centavos. Nossa, naquela época existia promoção de verdade. Hoje em dia fica assim, ai, a Amazon tá na promoção, livro 30 reais. Não, isso não é promoção. Antigamente isso era caro. Promoção pra mim era livro de R$1, livro de... box de livro de 20 reais, aquelas Crônicas de Nárnia grossão com todos. Hoje em dia aquilo lá não vende mais, mas se vendesse era caríssimo e era 20 reais. Isso pra mim era promoção. O de resto, esse de Harry Potter capa dura também eu comprei de 20 reais. Então assim, saudade de promoções verdadeiras.
Temos Pequeno Manual Antirracista, que eu queria até reler ele pro Enem, pra me tirar umas coisinhas, pra mim ter repertório pro Enem. Esse aqui, gente, Nath Finanças, Orçamento Sem Falhas. Isso aqui, para quem quer entender sobre finanças, realmente é um bom livro de entrada. Mas tudo que ela fala no canal do YouTube dela. Eu acho que é mais válido assistir os vídeos. Sem contar que, na época eu li, fiquei, nossa, real, se eu soubesse disso antes, nossa, eu não tinha feito dívida, nossa, eu vou mudar minha vida financeira. Passou uma semana e esqueci tudo que eu li. Então, assim, e eu marquei muita coisa. Nossa, Deus, eu achei que eu ia mudar minha vida com isso aqui. Continuei fazendo conta. Enfim. Esse aqui é o livro de marcar livros, não é um livro de ler. Eu acho que, inclusive, eu comprei ele, eu ganhei ele junto com os outros que eu falei que minha mãe me deu. O Harry Potter, Minha Vida Fora de Série. Ele é muito legal, interativo. Tem muita coisa nele. Tem um sumário aqui com as coisas que tem. Eu amava essa agendinha. Esse aqui eu ganhei do meu antigo colega de trabalho, o Riquelme, ele me deu. É uma fofura, é um livro infantil que eu acho que a menina tem autismo, se eu não me engano. Eu posso estar falando merda, mas se eu não me engano, eu acho que ela tem autismo. E aí, a mãe dela escreveu um livro pra mostrar, pra explicar pra ela o que é a pessoa, como assim somos humanos, existimos, como assim? E a mãe dela tem que explicar pra ela de uma forma que me deixou em crise existencial, mas é muito lindo. Você acha que sou eu? Ai, gente, as ilustrações desse livro são perfeitas, perfeitas, perfeitas. Olha, muito lindas. Eu marquei algumas partes, mas assim, muito lindas. Isso aqui é um presente lindo, 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 lindo. Eu li isso aqui um dia, ainda coloquei uma música existencial quando eu fui postar no Instagram. Esqueci que música eu coloquei. Enfim. Ai, isso é muito linda. As ilustrações tem um monte que eu ia mostrar. Enfim. Aqui eu vou ler um trecho pra vocês. Para responder, é preciso pensar em escalas. Na escala das mães, somos verdadeiros deuses luminosos. Na escala da escola, somos alunos importantes. Mas entre vários, na escala do bairro, poucos vão notar quando nos mudarmos para outra cidade. Na escala da cidade, todas as pessoas são insetos. Somos importantes porque estamos vivos, mas ser importante não é ser melhor ou pior. Gente, isso aqui é um livro infantil que na época me deixou numa crise existencial lascada, viu? Isso aqui, Favorito da Vida, perfeito, maravilhoso. Eu li ele uma vez e meia, eu li ele. Aí depois ele foi o livro do Clube do Livro lá da biblioteca, que eu mediava. E aí eu comecei a ler de novo e também ia ser o livro do vestibular que eu fiz ano passado. Então eu comecei a ler de novo, parei na metade. Mas assim, tá até marcado aqui porque minha mãe, pela primeira vez na vida, pegou um livro pra ler. E ela leu 54 páginas, assim, um avanço pra quem odeia ler. E, nossa, não tem o que falar, perfeito, só leiam Torturado. E na época o autor mandou recadinho pra gente, eu fiquei me achando. E pretendo conhecer pessoalmente pra ganhar autógrafo. Quando os meninos lá da biblioteca foi eu acho que foi em Paraty, esqueci qual que é aquela de Paraty. Felipe, não sei. De Paracatu, na verdade. Ai, não lembro, gente. Eu sei que eles foi em um que ele tava e era pra me mandar meu livro pra pegar autógrafo, só que eu esqueci. Enfim. O Mirante da Montanha. Esse livro eu ganhei de parceria, foi um dos primeiros livros que, na época que eu tinha Instagram literário, eu ganhei de parceria do autor, tá autografado. E assim, eu não lembro direito da história, mas eu lembro que é uma história muito bonitinha, que se passa no interior, é um romance, eles se apaixonam jovens, tem muitas reviravoltas, e quando eles são mais velhos eles se reencontram, muito fofinho, muito bonitinho. Se você tiver oportunidade um dia, leiam, o autor também é muito legal, eu sigo ele no Instagram, ele fica postando as pescarias dele, é o Geraldo Rocha. Gente, é muito bonitinho, ele até lançou outro livro depois, mas eu nunca li não. Eu até marquei a frase final, e dessa vez seria para sempre, porque, né, teve os desencontros e tudo mais. Que bonitinho, deu até vontade de reler. E esse aqui é de um autor barranqueiro da minha região, da minha cidade que eu nasci aqui do lado da cidade que eu moro, em Buritizeiro.
E lá na biblioteca que eu trabalhava tem um selo editorial, que é o selo Tamboril, e eles têm vários livros lançados, e esse aqui é um deles. É um livro de contos infanto-juvenil. Eu li isso aqui um dia, muito legalzinho, o Edson escreve muito bem. Então foi isso, gente, espero que tenha gostado. Já vou pedindo desculpa qualquer coisa, pelo áudio, a imagem. Assim, eu ainda tô começando, ainda tô aprendendo. Futuramente a gente providencia um áudio melhor, uma câmera melhor, por enquanto é o que temos. E com o tempo também eu vou aprender ter mais desenvoltura na frente das câmeras, então vai perdoando, já deixa seu like, seu comentário, deixa sugestão de vídeos aí e até o próximo. Tchau!